Pronto. Obrigado. Lembrando sempre, né, que se alguém não quiser que a sua imagem fique gravada, apareça, é só fechar aí a tela, né, o screen. A gente já sabe disso. Então, amigos, estamos indo para a aula número 5, né, cujo tema é livre-arbítrio. E então vamos iniciar aqui pelo PowerPoint. Os amigos já estão vendo, né? Então, nós estamos na aula número 5. Semana passada fizemos a aula chamada Recepção e Doação, que fala sobre o bem e o mal, né? Um tema muito importante, polêmico. Nossa aula de hoje está no nosso livro, na apostila, Introdução à Sabedoria da Kabbalah, começa na página 87 e vai até a 105. Semana que vem nós vamos ver Mundos e Almas. Eu lembro, como a gente comentou nas aulas passadas, na aula passada, que essas 3 aulas, né, a da semana passada, a de hoje e a da semana que vem, elas têm a ver com o ambiente. Né? Elas fazem uma relação entre o ambiente, né, e a pessoa. Então, a gente vê aqui que, na aula passada, a gente... Um instante só, amigos. A gente, na aula de bem e mal, recepção e doação, a gente viu a relação da pessoa com o ambiente. Hoje a gente vai ver a influência do ambiente sobre a pessoa. E o nosso trabalho em escolher, então, um bom ambiente. Na semana que vem, a gente vai ver raízes espirituais, né, dessa ligação entre a pessoa e o seu ambiente. Então, hoje a gente vai ver essa influência do ambiente sobre nós, né, e como que a gente deveria escolher um bom ambiente. Em detalhes, essa aula de hoje ela responde só 2 questões, né? São os nossos temas aí. É perguntar se a gente tem livre-arbítrio, né, e escolher um ambiente mais apropriado para o nosso desenvolvimento. Então, essa questão básica de ter livre-arbítrio, né, eu introduzo dizendo que nós, normalmente, se a gente fizesse uma estatística agora, perguntasse a cada um de vocês, vocês acham que a gente escolhe, que a gente quer ter livre-arbítrio? Eu tenho a certeza que todos nós, né, diríamos que sim, nós temos, né, em grande, uma faixa, um range, né, bem grande de escolha, de livre-arbítrio. Né? Podemos ir para cá, para a direita, para a esquerda. E a sabedoria vai dizer uma coisa diferente, que, na verdade, tudo está predestinado. E que a nossa escolha, ela é pequena e ela está muito ligada ao ambiente. Isso a gente vai ver, né, claro, né, no correr da aula, estou só adiantando. Então, eu convido aí, se o Tuninho e o Aguinaldo quiserem fazer uma introdução, também nesse ponto, se os amigos desejarem, senão a gente continua por aqui. Acho que pode prosseguir. Então, tudo bem, acho que se o Aguinaldo quiser complementar. Bom, amigos, vamos dar sequência, mas só o Pedro Henrique já está comentando ali que viu num vídeo, né, da introdução a Kabbalah, o livre-arbítrio é limitado. É isso que a gente vai verificar agora durante o desenrolar dessa aula aqui. A gente parece que tem um livre-arbítrio, estou escolhendo isso, estou escolhendo aquilo, mas a gente é limitado por vários fatores que o Carlos vai explicar para a gente aí. E no momento, a hora que surgir mais perguntas, a gente vai adicionando aí. Isso, muito bem. Assim mesmo que a gente deve ir. Vocês vão interrompendo, a gente vai dando uma paradinha, para a gente não perder questões, não perder perguntas e tal. Bom, eu queria passar, para a gente começar, um artigo do nosso Rav. Vou botar ele até aqui, ó, que eu acho que fica melhor de ver aqui nesse OneNote. Não sei se aparece tudo, eu acho que não, mas a gente sobe aqui e desce a tela. O artigo é um artigo antigo, até de 2013, chamado Vida Inconsciente.
O livre-arbítrio existe, né, ou não existe? Essa é a pergunta, né? Então, isso aqui está baseado digamos, num artigo científico, né, de uma revista. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, que eu acho que não está dando para ler tudo. Ah, não, está sim. Está dando para ver, sim, completo. O meu aqui é que está meio pequeno. Então, vamos ler ele inteiro, depois a gente comenta um pouco. Uma revista científica, né, da Sociedade Max Planck, né, na Alemanha, escreveu, né, um artigo até que saiu na Nature: muitos processos no cérebro ocorrem de forma automática. Apesar que eu aqui não estou vendo, e sem o envolvimento da nossa consciência. Isso evita que a nossa mente seja sobrecarregada com tarefas simples, rotineiras, né? E quando se trata de decisões, nós tendemos a assumir que elas são feitas pela nossa mente consciente. Isso é o que nós obtemos, né, pelos nossos atuais resultados. Eu acho que está grande demais isso, eu acho que está cortando, não está, amigos? Não está cortando? Deixa eu ver aqui, eu só não sei como é que agora eu mostro aqui tudo. Bom, olhando por aqui. Então, os pesquisadores descobriram que era possível prever, né, a partir de sinais cerebrais, qual opção os participantes escolheriam 7 segundos antes deles conscientemente tomarem sua decisão. E isso sugere que a decisão é inconscientemente preparada antes do tempo. Essa foi uma experiência científica onde uma pessoa tinha que apertar um botão, ele escolhia o botão que ele ia apertar, com a mão direita ou com a mão esquerda, 2 botões, e o que houve é que houve essas pessoas, né, foram colocadas num aparelho de ressonância magnética, né, um scanner, né, do cérebro, e os cientistas viam uma atividade cerebral que antecedia, em meia dúzia de segundos, ou até mais, a opção que o paciente, né, que estava ali fazendo a experiência, decidiria. Ou seja, 7 segundos antes da pessoa escolher, o cientista que estava observando, né, a tela do scanner já sabia qual opção a pessoa iria escolher. Ou seja, a escolha consciente, né, da pessoa era posterior a uma decisão que já havia acontecido no cérebro dessa pessoa. Então, essa decisão, como está dito ali, foi inconscientemente preparada antes do tempo em que a pessoa teve consciência de que estava decidindo. Essa que nós vamos ver em detalhes isso aí. E o Ravi aí faz um comentário aqui, né? Ele comenta que a decisão é feita por nós, é feita fora de nós, acima, mas não só no nosso caso, no caso de todos os objetos do mundo, de acordo com o princípio: o vidro começa a quebrar antes que a bala o atinja. E que tudo no mundo acontece de uma forma oposta à que pensamos. Nossos pensamentos, decisões e ações não vêm de nós para o mundo, mas na ordem inversa. Eles vêm de algum lugar até nós. Quer dizer, o Criador passa por nós uma série de sensações e nós temos que aprender a responder a essas sensações corretamente, reconhecendo o Criador em cada uma delas. Aí, então, e só aí a nossa vida vai se tornar consciente. Então, amigos, vamos ver o vídeo, né, onde essa experiência acontece. Deixa eu fazer aqui o share, novamente, geral aqui. Eu vou clicar nesse link aqui, ó, da Sociedade Max Planck, vocês estão vendo? E ela vai nos remeter
Há um artigo aqui na internet, no Google Chrome, que vem desse instituto, né? Max Planck. Na verdade, um trabalho feito nesse centro, né, de computacional de Berlim, Bernstein Center, né, onde esse time de cientistas, né, revelou como é que o cérebro inconscientemente prepara as nossas decisões. O título é Decisões Inconscientes no Cérebro. E nós podemos voltar nesse artigo e nós vamos assistir um vídeo exatamente desse doutor Hines, doutor John Dylan Hines, explicando para um outro cientista numa série da BBC, doutor Marc Satois, que é também um doutor, mas matemático, né, de como que isso acontece no cérebro do doutor Marc Satois. Eu vou passar esse vídeo. Deixa eu pegar ele aqui. Você Secreto. Meio bolado, né? É uma coisa que ele ficou muito surpreso de ver que 6 segundos antes dele decidir que ele ia apertar um botão direito ou esquerdo, o cérebro já tinha decidido para ele, inconscientemente, o que ele ia fazer. No caso dele, 6 segundos, né? E no estudo. Então, só para a gente mostrar mais uma vez, né? Mostrar aqui, ó. Não sei se está muito pequenininho. Vou tentar aumentar aqui. Do lado esquerdo. Então, o que a gente vê? Vou pegar até talvez uma canetinha aqui para ajudar. A gente vê que o botão é apertado aqui. Em que tempo? Isso aqui é um gráfico de tempo, né? É apertado aqui nessa posição. Né? Vou mudar de cor aqui, que fica melhor. E essa decisão, né, é sentida internamente, né, pelo paciente, né, um pouquinho antes, aqui um meio segundo, mas aquela atividade, né, naquela região do cérebro, que está detalhada, né, com mais, como ele explicou, lembra, naquele desenho, né, predizia o que ele iria escolher, dependendo da região ativa, né, ser a região azul ou amarela, né, da esquerda ou da direita, e essa predição era feita aqui, nesse ponto, né, bem antes, né, como ele diz, 6, 7, 8 segundos antes, né, desse momento aqui. E, então, esse é um estudo sério, né, um estudo, né, de 2008, na verdade, né, que nos mostra, digamos, esse apoio científico de que o nosso livre-arbítrio não é bem isso que a gente normalmente imagina. Bom, não sei se tem alguma pergunta aí, alguma coisa, ou se os amigos querem acrescentar alguma coisa, Antônio. Tem uma pergunta aqui da Suzana, né? Ela falou o seguinte, ela colocou uma pergunta no Facebook, e o Marcelo pediu para esperar um pouquinho. Ela fala sobre os 4 fatores da liberdade, né? Entendi que só no quarto temos livre-arbítrio, mas podemos, de alguma forma, ajudar o terceiro, uma vez que é interno. A gente, na última parte da lição, dessa aula aqui, a gente vai postar um vídeo, né, do Tony Kozinek, que fala sobre os 4 fatores, e a gente vai ampliar um pouco essa discussão. É interessante, porque existe uma parte, né, assim, dentro do mundo animal, dentro do mundo inanimado, vegetativo, animal, existe um programa ali atuando o tempo inteiro nesses níveis. Né? O humano, por sua vez, ele tem uma parte, ele tem uma característica fundamental que ele pode alterar alguma coisa. Ele pode planejar algo a longo prazo, né? Então ele tem essa característica, ele pode
mudar a sua conduta em relação ao todo. Então a gente vai discutir, vai aprofundar um pouco quais são esses fatores que a gente pode alterar de acordo com a escolha do ambiente, né? A gente vai falar um pouco isso mais à frente, daqui a pouquinho. Obrigado, Toninho. A gente vai falar um pouco mais à frente. Mas então, nos atendo aqui à nossa introdução, né, do livre-arbítrio, vamos pedir para a Suzana guardar esse assunto, que não é exatamente, né, o que nós estamos falando agora. E o Carlos Gilberto aqui está perguntando, quando nós estamos dirigindo, significa que nós temos 6 segundos para evitar um acidente? Não, não significa isso, não. Né? No nosso mundo, a gente tem consciência, né? E a nossa consciência, ela aparece, né, no momento em que você toma decisão consciente, ou seja, lá naquele momento zero, né? O que o vídeo estava mostrando é que, na verdade, a decisão já foi preparada antes, né? 6, 7 segundos antes, né, pelo cérebro. É isso que ele tá dizendo. Né? É diferente. A Ardabil está perguntando, não devo me sentir culpada pelas decisões erradas que eu tomar? Bom, eu acho que não tem a ver com esse assunto do livre-arbítrio. Isso aí, Ardabil, tem a ver com a nossa confiança, né, na sabedoria, no Kabbalah, no que a sabedoria diz. Ela diz que todas as circunstâncias, né, que o Criador nos dá, ele dá por amor. Ele dá uma situação organizada para, dentro dela, a gente poder tomar a nossa intenção, né, colocar a nossa intenção de nos aproximarmos dele. Então, a gente, sim, não deve se sentir culpado. A gente deve procurar, né, aproveitar a oportunidade, né, da circunstância que está acontecendo, acho eu. Né? O Carlos Gilberto estava dizendo, é a isso que eu me refiro. Tá certo. O legal é que esse tema... Jorge, pode falar, Toninho. Eu ia ler a pergunta do Jorge. Só ia falar que esse tema livre-arbítrio é um tema assim, muito controverso. Né? Aliás, a Kabbalah ela tem muitos paradoxos, né? Que eu acho que isso que é o legal da Kabbalah, né? Que uma frase ela pode ter alguns significados, né? No entanto, essa conexão, né, dessas interpretações é justamente a beleza da Kabbalah, né? Você unir esses paradoxos, unir essas contradições. Né? Então, tem uma frase muito legal na Kabbalah, né? Que tudo é predeterminado, né? Mas a permissão foi concedida. Então, é uma coisa assim muito contraditória, né? Então, se tudo é predeterminado, como é que a permissão foi concedida? Então, tem algumas frases contraditórias assim que são enigmas, né? São coisas bem legais assim que fazem parte dessa busca, né? Desse encaixe, né? Como é que eu vou encaixar isso dentro do plano da criação? Como é que isso está disposto, né? Aonde que começa o meu livre-arbítrio? Até quando que as minhas ações elas eu não preciso me preocupar com elas, né? Até que ponto isso foi uma influência da sociedade, foi uma influência da minha fundação, da minha genética, né? Até que ponto eu tenho realmente propriedade das ações que eu tomei. Então, isso é muito legal. E a ciência cada vez mais se aproxima do que a Kabbalah diz, né? Que já diz há milhares de anos. Então, isso que é o legal da Kabbalah, né? Como é que uma coisa pré-determinada pode chegar a um ponto de nos dar esse livre-arbítrio, né? Então, é bem legal. Isso. Temos aqui uma pergunta do Jorge, né? Que está dizendo, pelo que eu entendi até agora, tudo está predeterminado. Carlos, você falou algo parecido, né, na introdução da aula. Sim, de fato. Menos o grau de relação que estabelecemos com Deus. De fato, uma frase que eu falei é que tudo está predeterminado, mas, né, a permissão está concedida. Isso é uma frase, né, do Rabi Akiva, né, que tem que ser explicada, né? E a gente talvez até possa pegar logo um gancho, né, nesse assunto e
e a gente dá um pulinho, né, para dizer que tudo está predeterminado e a permissão concedida. Eu vou pular para esse assunto. A gente está fazendo, né, perguntas e respostas, nós não temos uma sequência fixa, né? A gente está indo de acordo com as perguntas de vocês. Então, eu quero dividir aqui esse slide com vocês. Então, esse slide exatamente fala sobre isso aí, ó, que tudo é predeterminado e a permissão está concedida. De ajuda aí depois do Tuninho, do Aguinaldo, pessoal, para complementar o que a gente vai dizer aqui. Então, o que está dito? A gente já estudou aquele diagrama de 3 flechas, né? Vocês se lembram? Onde a gente tem, né, o pensamento da criação, né, que era beneficiar, né, os seus seres criados, e esse pensamento ele dirigiu, né, todo o plano da criação, né, que veio de acima até abaixo, como a gente já estudou, normalmente é esse tipo de flecha. Veio até o nosso mundo, no nosso mundo a gente continua evoluindo, e depois de aparecer aquilo que a gente chamou nosso ponto no coração, nosso desejo puro, né, por doação, nós iniciamos o nosso retorno, subida de baixo para cima. E a gente faz isso com a ajuda dessas reminiscências, dessas memórias, né, que foram criadas nesse, digamos, caminho de descida. Essa descida, a gente viu, nada mais é do que a ocultação, né, níveis diferentes de ocultação do Criador, né, da luz, que era 100% aqui em cima, e que no nosso mundo é 0%. Mas essas reminiscências, elas aconteceram e elas existem para nós e aparecem durante o nosso caminho nesse mundo, nossa evolução aqui, e vão continuar aparecendo exatamente na ordem inversa. Quer dizer, essa Reshimô especial que tinha aqui, ela vai aparecer do lado de cá, na mesma sequência que aconteceu aqui na descida, né, de acima até abaixo, ela vai aparecer. Isso é como se fossem nossos desejos inconscientes que vão subindo à tona e vão nos dando as nossas oportunidades de corrigir esses desejos. E isso é chamado de Reshimô, de reminiscências ou memórias. Então, apesar de tudo estar predeterminado, assim diz a sabedoria, nós temos uma permissão, que é a permissão de fazer, de tratar essas reminiscências, esses desejos, né, quando eles aparecem, da forma mais rápida possível. Isso é chamado, né, ou o caminho do sofrimento, se a gente não fizer isso com muita rapidez, ou o caminho da Torá, ou seja, o caminho em que a gente faz isso rapidamente, né? A gente não fica remoendo, né, uma Reshimô que nos apareceu e que a gente demora muito para aproveitar aquela oportunidade. E então a gente tem essa opção: ou a gente faz esse caminho de abaixo para cima com sofrimento e lentidão, ou a gente faz com rapidez e alegria. Então isso é o que significa, né, a pergunta do... Eu já me esqueci quem fez a pergunta. Foi o Jorge, né? O Jorge. Amigos, querem comentar alguma coisa? Rinaldo? Tuninho? Bom, vamos pegar aquela perguntinha ali em cima ainda que estão falando dos... O vídeo é muito bom, dos 6 segundos, mas na nossa vida prática a gente não tem essa noção. 6 segundos é muito pouco. E o irmão Carlos colocou mais como para provar que a ciência também está avançando nessa descoberta do nosso desejo.
Só que o nosso desejo, a gente pode pensar assim, pô, mas ele uma hora eu posso escolher uma coisa, outra hora eu posso escolher outra. Só existem duas opções na Kabbalah: recepção ou doação, né? E é isso aí que às vezes a gente fica no meio, fica parado. Eu posso escolher a recepção hoje, ou posso escolher a doação, como o Carlos disse. A doação é o sistema que acelera, eu apressarei, é a Rishena. E a recepção é um sistema que pode causar um pouquinho de sofrimento. A gente chama na Kabbalah de em seu tempo. Então, a seu tempo vai acontecer isso. Isso aí pode ser ocasionar um pouquinho de sofrimento, que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas o que interessa para o cabalista é aqui o livre-arbítrio de escolher a doação, coisa que o nosso sistema animal, como disse ali na apostila, né, ele não permite isso. Todo o ambiente está me controlando para eu continuar receptor. Inclusive, o próprio Criador está me controlando para eu me tornar um receptor. Então, eu vou ter que ser um revoltado para mim escolher a doação. Tá? Então, o meu livre-arbítrio, na Kabbalah, a gente vai aprender no futuro, acho que mais no intermediário, existe uma faixa no terço médio de Tiferet, onde eu fico entre esses dois aspectos, doação e recepção. Somente ali eu posso escolher o que eu quero. Eu quero apressar ou eu quero sofrimento um pouquinho. Mas o nosso mundo, até animal, ele vive em completa imersão com a natureza. Então, não existe essa de livre-arbítrio até o nível animal. Até o nosso nível de desejo, recepção, nível animal, a gente tem uma recepção, está em contato direto com a natureza, inclusive trabalhando em perfeita harmonia com a natureza. Eu posso ser agora um ser humano de nome, eu sou um falante, na verdade, não cheguei ao nível humano, e eu sou uma engrenagem de uma máquina. E eu estou entre duas engrenagens, mas eu sou forçado a rodar naquele lado, para aquela direção. Se por acaso eu pensar assim, eu tenho livre-arbítrio para rodar ao contrário nesse sistema, não tem. Não tem como aqui. Você está no meio de um sistema, o teu trabalho é integral, talvez você nem tenha consciência de que lado está rodando. Então, o cabalista primeiro vai ter que descobrir aonde está a possibilidade de um livre-arbítrio. E esse trabalho só acontece no nível humano. Como está na apostila, né, que seria o quarto elemento para cima, como a moça respondeu ali, e a gente tem que realmente entender que tudo vai fazer o nosso desejo trabalhar para a recepção. E essa é muito importante, que inclusive essa recepção, o cabalista vai fazer, no final, um uso completo dela. Justamente que a Kabbalah significa isso, a arte de receber, lekabel, em hebraico, que é receber. Então, é justamente difícil a gente pensar, eu tenho livre-arbítrio para ser doador? Vamos descobrindo isso de pouco em pouco aí. Mas eu acho que a gente tem sim, mas é o próprio Criador que vai fornecer essa informação para a gente. Segue aí, Carlos. Sim. Então, talvez a gente possa avançar um pouco, né? Porque as perguntas estão assim variadas, talvez a gente possa falar agora dos 4 fatores, né? Podemos talvez passar o vídeo do Kozinek, que vai trazer também outras informações, né, sobre o ambiente, e a gente vai, eu acho que talvez até responder, né, no próprio vídeo algumas dessas perguntas, né, que o pessoal está fazendo. Então, Tuninho, quer falar alguma coisa? Ou... Não, só... Você teve uma pergunta aqui do Léo, né, que ele fala sobre a questão do ambiente, né? Então, isso, acho que depois do clipe dos 4 fatores vai dar uma elucidada. E teve uma do Carlos também sobre predestinação. Tem uma informação que é bem útil, assim, nesse momento, é que, né, o que os livros cabalísticos nos dizem é o seguinte, que se nós conhecêssemos todas as linhas, né, que conectam essa realidade, né, e todas as leis de causas e efeitos, né, que geraram essa realidade, né, de acordo com o plano da criação, né, tudo que a gente considera como milagre ou como uma coisa inesperada, né, enfim,
isso não existiria milagre, não existiria absolutamente nenhum tipo de manifestação fantástica desses tipos que nós observamos, né? Porque tudo existe uma razão, tudo existe uma causa, que faz com que qualquer tipo de manifestação dentro da realidade aconteça. Então é bem interessante, porque se nós conhecêssemos todos esses movimentos, todos esses mecanismos, toda a beleza da vida talvez não seria tão grandiosa como é, né, com toda essa surpresa que nós temos o tempo inteiro. A beleza de descobrir cada passo, a beleza de aprender cada passo, de entender racionalmente e emocionalmente cada etapa, é isso que faz a grande beleza da coisa, né? Talvez o nosso livre-arbítrio seja limitado, no entanto, a beleza de se descobrir tudo isso que é o grande... está dentro do plano, né? É uma informação interessante de saber. Isso. Então, na apostila tem uma outra frase dessa, né? Na sabedoria tem algumas frases assim que a gente fica com elas guardadas, né, na cabeça e é repetida aqui e acolá, porque tem um conceito, né, por trás dela. Uma outra frase, antes da gente ver o vídeo do Tony Kozinek, é um conceito muito importante, que é dito que o resultado das ações ele já se encontra no pensamento inicial da criação. Ou seja, tudo está predeterminado. No pensamento inicial da criação já existe o resultado de todas as ações. Isso é a mesma coisa que dizer a predestinação. Mas isso é explicado da seguinte maneira, que o Criador, né, diferente de nós, quando ele resolveu implementar seus planos, né, ele não precisa de tempo. Na espiritualidade, né, tempo para nós aqui é só uma forma de reconhecer, né, uma manifestação. Então, o plano da criação, ele se faz, né, realizado, né, de beneficiar suas criaturas, né, o plano de beneficiar, ele se faz realidade imediatamente, né? E então é dito pelos cabalistas de que nós já nos encontramos no final da correção, né? Que o Criador já criou tudo perfeito, isso já é, e o que da nossa parte é descobrir isso através da nossa correção interna. A gente simplesmente enxergará o que já é perfeito. E não só existe esse estado final perfeito, mas também existem, né, já as etapas, né, da implementação desse plano na nossa percepção da realidade, e que nós só devemos descobrir isso. Quer dizer, tem uma outra frase, né, que resume isso, que diz que o estado futuro ele já existe desde o princípio. E é esse estado futuro que atrai toda a realidade para si. Então, a gente tem duas maneiras de olhar a realidade em relação ao tempo, né? É o desenvolvimento normal ao longo do tempo e dizer que a informação que atrai toda a realidade para si, ela já existe desde o princípio do plano da criação, né? E é ela que impulsiona ou atrai, né, a matéria a se desenvolver. Então, acho que na apostila mesmo tem dois exemplos. Vou dar um exemplo de sede, né? Há um estado em que eu já não tenho sede e isso me impulsiona a atravessar a sala e beber água. É o contrário, né, do que a gente... Né, nós estamos acostumados a captar no nosso mundo, né, segundo uma ordem cronológica, né? Surge em mim um desejo de sede, né? Então eu cruzo para o outro lado da sala e vou estar do outro lado e vou beber água que está lá. Então, o que a sabedoria diz é que é diferente disso, né? Eu vou repetir, que a informação que existe desde o princípio é que atrai para si toda a realidade. Então, eu existo num estado futuro no qual eu não tenho sede, e isso é que me impulsiona a cruzar a sala e beber água. O outro
exemplo que tem no livro, vocês podem ver, que é o exemplo dos pais, né, da gente, né? O que a sabedoria diz é que o fato de eu existir no mundo impulsionou essa informação, fez com que meus pais se casassem. É o contrário, é o estado futuro, né, que existe completo, né, desde o início, que atrai para si toda a realidade, né? E nós estamos acostumados a pensar, né, que o nosso pai e nossa mãe se conheceram, se casaram, decidiram ter um filho e tal, e aqui eu estou, cheguei, né? Estamos nós, né? Então, esse estado, né, já existe, né, sou eu, e isso é que fez os nossos pais, né, se casarem lá atrás, se encontrarem, se casarem, etc. Então, o resultado da ação, né, já se encontra no pensamento inicial da criação. Essa é a frase e o significado. Quer dizer, nós vamos ver isso quando a gente vê o filme do Kozinek e virmos, né, os 4 fatores, a gente vai ver o poder da informação logo no primeiro fator. Aí vai dar um exemplo da semente do trigo. A semente do trigo tem o DNA. A semente do trigo morre e o que permanece da semente de trigo, né, ao morrer, ela traz dentro de si toda uma informação, um código genético que potencializa um novo estado, que vai ser, né, ser uma cana de trigo. A semente mesmo morreu, né? Mudou de forma. Vamos ver em seguida. Amigos, querem complementar alguma coisa? Não? Não? Tá bom. Então, vamos ver esse filme do Tony Kozinek e depois a gente volta para as perguntas, para juntar essas duas informações. Deixa eu aqui pegar o nosso filme. O filme, né, tem 2 títulos, né, 4 fatores, ou nós temos liberdade de escolha ou tudo é predeterminado. Esse título é mais sugestivo, né? Deixa eu fazer o share screen aqui, com o som, tudo direitinho. Pronto. Vou soltar o vídeo aqui. Qualquer dúvida aí? My question is, do we have free will or is everything predetermined? We don't know which of our actions are actually free and in which we just have an illusion of freedom. That's because we're blind to the laws and the forces that manage us, and we assume that there's no management at all. So this gap in our perception, that's what we call free will. But we have no free will at all, except in one thing. And other than that thing, everything we do is dictated to us by inner and outer nature, and it's defined by 4 factors. In order to discover where our freedom really lies, we need to look at a level of life below ours to catch these 4 factors at work. Let's look at a seed of wheat. So the first factor, the bed, the first matter. You can take that seed and you can bury it in the ground and it'll decompose, and the body of the seed disappears, but the information about the qualities that are going to develop doesn't die with the old form. It gets transferred into a new one. And that information is the primary cause of everything that follows. Likewise, a drop of semen contains the abstract force from our ancestors, and we come into the world with their accumulated knowledge, physical and mental qualities that we feel as our own subconscious tendencies, but they aren't ours. They're installed in us, and we can't choose or change them in any way. The second factor, the cause and effect that stem from itself. So,
Now, the information in the seed receives a new form. But the form doesn't change the information. It'll never become an apple tree or a squash. It only develops the qualities carried from the seed. And the only change that can happen is in quality or in quantity, but it can only grow as a stalk of wheat. And geneticists tell us that there's a gene in us for everything, even what we consider to be our deepest personal wishes. They've identified which genes predispose a person to good or criminal behavior, to addiction, to sexual response. The inner system we think of as our I is a fixed set of qualities controlled by a program that switches them either to the positive or the negative, and we have no direct influence on that program. The third factor, the inner cause and effect. How well the stalk of wheat grows depends on specific external factors that work directly on its essence and that programming, for better or worse. The amount of sunlight, rain, and minerals in the soil, that kind of thing. A different set of minerals won't provide the right nourishment to make good quality wheat. So all of these forces must be there and no others. Our inherited program of desires, thoughts, and attitudes develop either positively or negatively depending on our family, which we don't choose, and the way that they bring us up and on how we're educated. Because obviously we're helpless as children, so all of this is done by them. And that compels us to be influenced by a constant chain of interactions with their characters, their ideas and values. So whatever we will be is going to be the result of either agreeing with or reacting against these forces, but we can't change the laws that transform our essence or how they do that. So there's no free will here either. 4. Cause and effect through alien forces. These are environmental forces that, unlike rain and minerals, they don't have any direct connection with the wheat. These are forces like hail or passing animals or nearby plants, and they influence all of the other 3 factors as a whole. Now, obviously, a plant can't get up and move, but for us, regardless of the fact that we don't determine any of the first 3 factors in our development, we can influence all of them only by choosing our surroundings. That's that one thing that I was telling you about. It is our single point of freedom in the physical world. And it's from this point that we can harness these laws to sling us in the direction of our goal. Because a person can have negative or weak first and second factors, and just by placing those factors and the system of development in the proper environment, the quality of development can be enhanced and its speed accelerated enormously. The worth of our life is judged only by this, because once having chosen an environment, all of these laws kick in again. And that environment then shapes all of our future conditions. And that's why the Kabbalists advise us to choose the right books, the right friends, and the right teacher. Amigos, então, temos aí algumas perguntas para responder agora. E os amigos querem complementar alguma coisa? Eu acho que essa questão do ambiente é muito interessante, né? Só para ilustrar um pouco isso. Né? Por exemplo, se a gente está num show de rock, a gente vai se comportar de uma determinada maneira. Se a gente está numa ópera, a gente vai ter um comportamento diferente. Então, o nosso desejo de receber, ele calcula de acordo com o ambiente que nós estamos. Né? Se nós estamos num ambiente... Bom, de acordo com o que o vídeo colocou,
É muito interessante porque existe uma cadeia de ancestralidade, né? Então, o nosso desenvolvimento desde lá dos primitivos, foram círculos, né, se formando em volta desse desenvolvimento que acumulou uma infinidade de experiências, enfim, uma infinidade de desenvolvimentos ali, de camadas que se sobrepõem. Então, a maioria dos nossos instintos, né, e das nossas atitudes, elas, às vezes, nós não sabemos por que tomamos determinada atitude, e isso é uma determinada potencialidade que tem um gráfico de potencialidade, né? Então, cada um de nós temos um gráfico de potencialidades, né? Cada uma dessas potencialidades, elas podem ser ativadas por um determinado ambiente. Então, por exemplo, se você tem uma predisposição para ser um assassino e conviver num ambiente em que as pessoas valorizam esse tipo de atitude, aquela tua potencialidade, ela vai ser manifestada dentro daquele ambiente. Ao contrário também, né? Se você é uma pessoa que tem uma predisposição para, sei lá, para o altruísmo, por exemplo, né? Se você tiver num ambiente cujo o valor expresso ali é de altruísmo, então essa potencialidade ela vai ser manifestada naquele ambiente. Então o ambiente, ele é muito mais importante. Às vezes a gente vai ter essa ideia romântica de que o ambiente não influencia tanto. Realmente o ambiente ele influencia muito, né? Porque os nossos cálculos, a gente pode perceber, daqui a pouco o Carlos vai colocar um vídeo muito interessante sobre conformidade social. Então o que acontece? A partir do momento que nós não nos desvinculamos dessa pressão social, nós somos completamente dominados por essa camada, né, camada de comportamento, que muitas vezes nós não temos essa noção de que estamos sendo completamente influenciados por essa nuvem social. No entanto, quando nós nos aprofundamos dentro das nossas manifestações, dos nossos hábitos, vemos que estamos muito mais imersos nesses hábitos sociais do que imaginamos. Então, por exemplo, todas essas potencialidades que nós temos, que vêm de uma sequência de ancestralidade, uma sequência de nascimentos, né, renascimentos, troca de forma, enfim, tudo acumulado, se eu não tiver um ambiente propício ao desenvolvimento daquelas potencialidades, nada vai acontecer, né? Então, ou eu posso ficar completamente ali sem manifestar uma potencialidade latente, por exemplo. Imagina se Vivaldi, né, não tivesse um ambiente musical favorável ao desenvolvimento dele. Então, como é que seria? Talvez ele continuasse ali a ser uma pessoa comum como outra qualquer, né? Então, é bem legal a gente pensar que o ambiente ele pode ou aflorar ou reduzir as nossas potencialidades internas. Então, por que o ambiente é tão importante na espiritualidade? Que a partir do momento que dentro desse ambiente é valorizado a conexão, né, é valorizado o alcance espiritual, é valorizada a importância da meta, é valorizado a presença desse sistema completamente doador. Então, se eu estou nesse ambiente e todos que estão ali valorizam esses atributos do mundo espiritual, os nossos cálculos internos eles vão começar a funcionar a partir desse ambiente, né? Assim como, né, se eu estou num ambiente agressivo, todas essas minhas potencialidades agressivas elas podem aflorar, assim como se eu estivesse num ambiente altruísta, essas minhas potencialidades poderiam aflorar aí também. Só ilustrando um pouquinho mais essa questão de como que o ambiente é importante na nossa manifestação aí dessas potencialidades. Então, o que a sabedoria nos diz é que uma grande escolha que a gente pode realmente exercer é escolher o ambiente aonde a gente vai poder se desenvolver, né? E em que momento se abre, né, para a pessoa essa possibilidade, né, de livre-arbítrio? Né? Exatamente com o despertar no ponto do coração da pessoa. Porque esse desejo, né, por espiritualidade, ele apaga todos esses valores, né, que a sociedade marca no indivíduo, né, e possibilita a gente determinar por nós mesmos, né, com autossuficiência, autonomia, né, mediante o ambiente que a gente vive, né, novos valores,
uma gama de novos valores, né? Aonde a gente vai achar que a doação é algo mais importante que a recepção. Então, é nesse ponto onde a gente se constrói a si mesmo e a gente vai ter o livre-arbítrio, onde a gente não vai estar nem subordinado ao nosso desejo de receber, cego, nem vai estar subordinado o lado direito no que o Criador está querendo, né, colocar para nós. A gente não está nem do lado esquerdo, nem do lado direito. A gente constrói para nós o que a gente, de vez em quando, chama aqui de linha do meio. É o ponto onde a gente não sofre nem a influência direta do Criador, nem a influência do nosso desejo de receber. A gente tem um ponto onde a gente realmente pode escolher. E escolher na direção correta, porque a gente está livre nesse ponto único, né? Que é esse despertar do ponto do coração para cima. Né? E, Aguinaldo, quer comentar alguma coisa sobre a importância do ambiente? Pegando um pouquinho da pergunta do Max, o ambiente seria como o solo, né? Ele é seco, o trigo morre, e se é nutritivo, ele se desenvolve. Esse aí o solo ele funciona como se fosse o segundo fator ali, né? Você é uma sementinha, você é uma criança, por exemplo. Você tem as condições de nasceu, beleza, com a saúde, sua mãe tem saúde, seu pai tem saúde, você nasceu. E agora a tua mãe vai te amamentar com uma boa qualidade, vai te dar alimentos de boas qualidades, que são o solo. Então você vai crescer com as características que já estavam na genética da sua família. Então o solo aí, ele na verdade, ele só vai facilitar a você crescer conforme a genética que já estava pré-definida. O ambiente funcionaria mais como uma influência externa, por exemplo. Ó, vamos pegar um exemplo do nosso amigo Marcião ali, que tá ali do lado com a camisa do Corinthians. Então, ele é um cara saudável, crianção, começou a andar, o pai dele falou, vou te dar uma camisa do Corinthians. Tá? Isso é uma influência externa, que ele nem sabe para que funciona uma camisa do Corinthians. Aí, com o tempo, é uma bola, é uma chuteira, aí o rapaz cresce, fica grande, fala, eu vou ser corintiano. Tá? Então ele não tem... Pior que foi esse mesmo, viu, Ronaldo? Foi exatamente isso que você está dizendo aí. Uma influência, essa é uma influência do ambiente. Se ele tivesse, por exemplo, com um pai, com outro que gostasse de outro time, por exemplo, ele estaria com outra camisa hoje, né? Mas tá bom aí, Márcio, tá bem essa camisa do Corinthians aí. Segue aí, Carlos. Então, a influência do ambiente, amigos, é uma coisa... Carlos, eu não estou tentando influenciar o ambiente, hein? Tá bom, você está no escurinho aí. Mas vamos passar um outro vídeo, para até dar tempo do Tuninho fazer um resumo para nós depois, né, Tuninho? Vamos passar um vídeo muito interessante, que é um vídeo da influência, né, que a sociedade tem em nós, né? Na verdade, também são os experimentos um tanto científicos, né? O Tuninho vai estender depois, né, baseados no trabalho do Ash. E vamos ver o vídeo, depois a gente comenta. Deixa eu fazer aqui um share screen, com cuidado para ter o som. Vamos ver como é interessante, como as pessoas se influenciam pelo comportamento de outras pessoas no seu ambiente em que ela é colocada. Imaginem esse experimento como sendo uma situação que o Criador criou. É claro que ela foi criada artificialmente por psicólogos, né, fazendo uma experiência. Mas imaginem que uma coisa parecida, né, que o Criador criou uma certa situação para as pessoas se desempenharem. Vamos lá. To that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it,
This woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Então, amigos, comentários para mim? É muito legal, né? Porque existem vários experimentos desses de conformidade social, né? Assim, tipo, uma histeria de riso, enfim, existem vários, né? De situações interessantes que aconteceram como, tipo, notícias que se espalharam, assim, criaram histerias em determinados lugares, né? Então tem vários, assim, né? Tem até o famoso, aquele do Solomon Asch, né? Que ele bota três traços, né? E é nítido que um é maior que o outro, né? Então
existe um grupo um grupo contratado, né, um grupo ali de controle, e todos foram orientados a escolher uma opção discrepante assim, com a pergunta. Então, a pessoa que foi o alvo do experimento ali, ela acabou em conformidade com aquele grupo ali, justamente por causa dessa força que o grupo exerce, né? Então, existe até o nosso professor, o Michael Lightman, ele fala muito sobre esses estudos, né, de conexão, estudo dos superorganismos, né? Então, formam-se superorganismos dessas entidades humanas, né? Então, tem um livro muito interessante que chama-se O Poder das Conexões, que é do Nicholas Christakis e James Fowler. Esse livro é muito interessante, né? Então, o James Fowler, ele é formado em relações políticas, enfim, ele tem PhD lá em Harvard, e ele realmente estudou como é que existe, como que se dissemina a questão do voto, enfim, como é que isso funciona, né? Como é que essas informações elas são disseminadas, enfim, existe um estudo muito avançado nessas questões das relações humanas, né? Então, e o Nicholas, ele também é médico e é também cientista social. Então, ele começou estudando a relação de casais, né? Então, relações mais menores, né? Então, como é que a morte de um deles, né, ou do marido ou da mulher, influencia na qualidade de vida do outro. Enfim, isso se estendeu para comunidades muito maiores, né? Então, isso hoje em dia, esse estudo, ele consegue abranger aí mais milhares de pessoas, né? São anos de estudo, estudando os organismos sociais. Então, existem várias vantagens de você estudar os organismos sociais, né? Por exemplo, como é que se dissemina a alegria, como é que se dissemina a questão dos parceiros sexuais, né? Como é que o mercado funciona, como é que a democracia funciona, como é que a questão da saúde, né? Então, você também pode estudar a questão, como é que uma pessoa que está acima do peso pode influenciar outra pessoa a ficar acima do peso, como é que as doenças podem ser disseminadas. Nesse livro também tem um estudo que eles praticaram com uma nota de $1, né? Eles conseguiram mapear como é que essa nota de dólar ela passou de mão em mão e como é que as doenças podem ser transmitidas através desses materiais. Então, você estudar os aglomerados sociais e a relação entre as pessoas é muito interessante, porque você vê que existem camadas de influências e, inclusive, os hábitos sociais também conformam essa rede. Por exemplo, o fato de uma pessoa próxima a outra não se relacionar com parceiros imediatos do outro, né, isso já faz uma conformação dentro dessa rede, né, desse superorganismo. Então, algumas regras sociais fazem com que esses organismos eles tenham formas bem específicas que foram estudados por esses personagens aqui, o Nicholas e o James. E também tem várias vantagens também, né, de coibir doença, por exemplo, se você tem noção de como que formam-se esses aglomerados sociais, você tem como prevenir o avanço de doenças, enfim, prevenir a questão de informações falsas, né, e inclusive incrementar a criatividade. Quais são os elementos que você tem que colocar dentro de um grupo para que a criatividade seja aflorada ali dentro. Então, é um livro fantástico, assim, um livro chamado Poder das Conexões, que ele se aprofunda bastante nessa questão do efeito dos coletivos, né? Como que eles se formam, como que eles se influenciam, né? Qual posição dentro dessa rede ela tem mais influência, né? Então, como é que uma pessoa, por exemplo, eu vou compartilhar aqui rapidamente, acho que em 3 minutinhos eu consigo fazer isso. Por exemplo, tem aqui um gráfico bem legal, né? Um esquema bem interessante que fala sobre isso aqui, né? É um gráfico, um esquema retirado desse livro, né? Então ele fala o seguinte: então, por exemplo, se você sofre por estar acima do peso, então 57% dos seus amigos ficam acima do peso após você, 15% dos amigos ficam também tem predisposição para ficarem ali acima do peso, né? Então você tem aí graus de separação, existem graus de separação em que você influencia. Então, às vezes, nem sempre as pessoas mais imediatamente próximas a nós, elas
são influenciadas diretamente, mas as pessoas próximas a essa pessoa que nós influenciamos também sofrem os efeitos, né, desse comportamento. Então, por exemplo, de fumar também, né, se um amigo seu direto fuma, você tem 61%, o amigo do amigo 29%, o amigo do amigo do amigo 11%. E isso também pode ser utilizado aí na questão da felicidade, né? Se você está feliz, você pode influenciar aí até 3 graus, né, de separação. Cada grau seria, por exemplo, eu para o meu amigo seria 1 grau, né? O amigo do meu amigo seriam 2 graus, o amigo do meu amigo seriam 3 graus. Né? Isso já, a partir do 4º grau, isso já começa a se dissipar, então a informação já começa a ficar, não fica precisa. Né? É aquele famoso experimento do telefone sem fio. Então, estudar as conexões, estudar as relações sociais, estudar essas conformações que são geradas por grandes aglomerações de pessoas é muito interessante, muito importante, né? E saber como que essa massa ela é influenciada por essas camadas, né, sociais. Então, a gente está o tempo inteiro sendo influenciado por comportamentos que nós reproduzimos sem ao menos saber quais são, qual é exatamente a linha em que esse comportamento chega até nós. Então, isso é bem interessante. Então, só fazendo um resumo bem rápido, assim. Então, por exemplo, o que nós não escolhemos, né? Então, nós não escolhemos os atributos que nascemos e nos educamos, não escolhemos o entorno que nós nascemos. Eu acho que até teve uma pergunta relacionada com isso, né? Ser dirigidos pelo desejo de receber, então não temos escolha sobre isso, né? Os valores aprendidos de bem e mal também não temos opções até uma determinada fase da nossa vida. Então, o que podemos escolher? Se cumprimos a meta lentamente, com sofrimento, ou rapidamente, com alegria. Depois do ponto no coração, podemos nos libertar da influência dos valores incutidos pela sociedade e preferir um ambiente onde a conquista espiritual seja mais importante. Então, está lá o bonequinho, né? O ponto no coração, esse desejo pela espiritualidade, ele começa a ficar muito mais... você tem condições de se livrar dessa influência direta, social, e escolher o ambiente, né? E saber que esses ambientes anteriores, eles poderiam estar te levando para hábitos, às vezes, nocivos à sua saúde. E como é que eu posso me livrar dessa influência? Estando dentro de um grupo. E esse grupo, o que ele vai te proporcionar de mais interessante? Esse grupo, ele vai fazer com que você fique acima do seu desejo de receber. Né? Então, você, a partir do momento que você se junta com pessoas que têm desejos espirituais, né, desejos por descobrir essa espiritualidade, a partir desse momento, todos que estão ali estão com o desejo de estar acima desse desejo de receber. E a cada momento que nós nos encontramos, cada momento que nós tentamos nos conectar, realizamos esforço nessa direção, cada vez vão surgindo detalhes que vão sendo corrigidos e cada vez mais essa coesão, esse grupo ele vai ficando mais conectado, né? E de acordo com o avanço nessa conexão, nós vamos conseguindo nos elevar acima desse desejo de receber que nos prende, né, dentro dessa realidade egoísta, né, que para Kabbalah chama-se morte. Então, estar dentro do desejo de receber com a intenção de receber é considerado morte para Kabbalah, né? E a partir do momento que você tem um desejo de receber com a intenção de doar, isso é considerado vida. Então, vocês vão ouvir bastante sobre essa questão de vida e morte. Então, viver é o desejo de receber com a intenção de receber. Né? E o desejo de receber com a intenção de receber seria considerada a morte. Outra coisa importante, só para finalizar aqui e fazer um resumo, né? Então, como é que eu construo esse ambiente? Como é que eu escolho esse ambiente? Então, existem 2 tipos de ambientes. Um ambiente interno, né? Que é esse desejo de adquirir os desejos dos demais, porque o que seria doação? Seria realizar o desejo, né? Outro desejo que não seja o meu. Elevar a importância do espiritual com relação ao material, ok? Se impressionar com o desejo espiritual dos amigos, né? Isso também é um tema bem discutido dentro da Kabbalah, que é sentir inveja, né? Inveja do desejo espiritual dos outros. Né? Então, se você tem inveja de uma qualidade boa, isso não é uma inveja ruim, né? Então, elevar o espiritual com relação aos 5 sentidos, né? Que são os nossos 5 receptores aí, materiais, acumular um grande desejo pela espiritualidade. Então, cada dia você vai lá depositando uma moeda, né, com relação à espiritualidade. Conectar-se a pessoas com desejos espirituais. E como é que eu faço a construção do ambiente externo?
estudo organizado da sabedoria, livros de Kabbalah, tem aulas matinais, tem páginas na web, vídeos, escolher essa possibilidade no tempo livre. Né? Disseminação é um maior entorno, gera uma maior influência. Então, essa importância da disseminação ela vem um pouco mais tarde. Né? Essa importância de saber que nós temos essa oportunidade, né, de dispersar essa sabedoria pelo mundo, que seria uma sabedoria, seria um remédio para as relações, né, que isso é uma opinião pessoal, é a maior demanda que existe no mundo, é a demanda por boas relações. Né? Todos os problemas partem de conexões quebradas. Então, a partir do momento que existe uma conexão quebrada, todos os problemas surgem. Então é isso, só fazendo um resumão aí de tudo que a gente tem falado aí. Aguinaldo, você quer complementar alguma coisa? Toninho ainda tinha ali uns 2 ou 3 slides para mostrar. Bom, amigos, então, para efeito do estudo cabalístico, o cabalista rejeita tudo isso que existe hoje em dia, por exemplo, marketing, fake news, tudo isso causa um ambiente que te direciona a um objetivo que você pode não ser agradável. Mas o cabalista ele usa a mesma técnica para, como nesse último slide que o Toninho colocou, para a gente ser direcionado à espiritualidade. Então, é porque nosso mecanismo mental, nosso cérebro, ele não muda. Né? Ele vai continuar do mesmo jeito. Se você tiver influenciado nesse aspecto, o cérebro continua a mesma coisa. O que muda é esse desejo. Então, nós vamos aprender, com o tempo, talvez, não sei, talvez não dê para colocar, mas que a gente tem alguns neurônios chamados neurônios espelhos, onde a gente procura reproduzir o que está do lado de fora para dentro de nós, para a nossa vida. E isso pode causar dano se a gente estiver num ambiente negativo, vamos dizer assim, um ambiente que não leve para a espiritualidade. Então, por isso, aí, muito importante a gente escolher esse ambiente. E também escolher um ambiente onde a gente possa levar nossos filhos, nossas famílias, isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, mas tem uma comunidade de rapazes que usam um entorpecente, por exemplo. Seu filho, você não vai querer que seu filho vá ali. Né? Mas isso aí é por um motivo social, que você conhece, que pode causar dano, também um motivo de saúde. Mas você tem um outro ambiente onde teu filho pode entrar em contato com amigos que estudam mais, que pode ser até mais religiosos, que pode ser um bom aspecto, então você vai direcionar ele para esse ambiente. Então, cuidar do nosso ambiente, cuidar do ambiente da nossa família, é muito importante. O cabalista usa o mesmo sistema, tá? Então, nós não fugimos desse sistema, nós só direcionamos. É como se fosse o livre-arbítrio aí, escolher o ambiente. Segue aí, Carlos. Isso que o Aguinaldo falou é quase que um resumo, né? Quer dizer, se a gente pode escolher o ambiente, e ao lado disso, a sabedoria diz que nós estamos todos conectados, né, na globalização de hoje. Nós somos, como nós vamos ver na aula da semana que vem, a raiz espiritual dessa conexão, né, mundos e almas, né? Então a sabedoria dirá, veremos semana que vem, que nós somos uma alma única, originalmente. Somos todos conectados. E essa conexão, ela aparece, né, seja por uma empatia com os neurônios espelho, que o Aguinaldo acabou de dizer, onde a gente sente dentro de nós, os neurônios espelho disparam quando outro que está fora de nós faz uma ação que a gente empatiza. Então, a gente sente dentro de nós. Ou seja, nós, por essa conexão que a sabedoria diz que existe nas raízes, nas nossas raízes espirituais, que a gente percebe mais ou menos, a gente sofre essa influência e, como disse o Aguinaldo Toninho, a gente aproveita isso. Né? Já que você tem inveja, então vamos tornar isso uma inveja boa. Eu vou invejar a boa qualidade do amigo. Vou usar isso como uma força de desenvolvimento para mim. Né? Se eu empatizo naturalmente com um grupo que está fora de mim ou com uma pessoa, eu vou procurar um grupo, uma pessoa que tem valores semelhantes ao meu,
que dão valor à espiritualidade, que querem atingir a meta. E isso nós fazemos, né, construindo um ambiente especial. Né? Os amigos, né, da sabedoria, o Bnei Baru, como a gente já falou várias vezes, se organizam, né, em dezenas, a gente, né, se reúne junto, né, elevamos, né, uns aos outros e fazemos a revelação da conexão que já existe desde o pensamento inicial da criação. Nós estamos conectados. E tudo que a gente tem que fazer é revelar essa conexão que já existe. Então, o papel do ambiente é algo que a gente com certeza pode escolher, né? E então o conselho, né, que fica, né, ao final da lição é esse, né? Juninho, você tinha aí mais um slide ou dois para passar? Eu posso passar rapidinho aqui. Temos 5 minutos. 2 segundinhos. Só tem esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. Você já tinha tirado? Não, tá aqui. Bom, tem esses dois aqui que são interessantes, né? Que falam sobre o esforço de escolher o bom ambiente. Então ele fala o seguinte: portanto, aquele que faz um esforço... Isso aqui é tirado do artigo A Liberdade. Esse artigo é muito interessante para aqueles que querem se aprofundar nessa parte da liberdade. Esse artigo se encontra no Kabbalah para Estudantes, que é facilmente aí encontrado na internet. E ele fala sobre essa questão do livre-arbítrio, enfim, ele é um artigo um pouquinho grande, assim, mas é um artigo muito legal, né, que fala sobre os quatro fatores, né, fala até de uma forma mais precisa. Então ele fala o seguinte, né, portanto, aquele que faz um esforço para sempre escolher um bom ambiente é digno de louvor e recompensa. Aqui também, isto não é devido aos pensamentos e ações da pessoa, sobre os quais ela não tem escolha, mas devido aos seus esforços em adquirir um bom ambiente que lhe leve aos bons pensamentos e ações. Ok? Então tem outro esquema aqui, muito interessante, né, que ilustra um pouco essa questão da ancestralidade, né, e desse acúmulo de informações, e também um dos grandes responsáveis por nossas tendências e instintos, né, que muitas vezes nós não sabemos de onde vem, e elas vêm desse acúmulo, né, de informação ao longo das gerações. Então nós temos esses círculos aí se sobrepondo uns aos outros, né, que a partir de um determinado momento esses instintos e tendências eles começam a surgir, né, e a gente não sabe de onde vem, e isso vem de uma sequência de ancestralidade, né, de várias gerações, e isso vai se acumulando, essas informações, e elas, dependendo do ambiente, como a gente pôde perceber, essas tendências e instintos eles podem se manifestar de acordo com esse ambiente que nós estamos ali. Então tem outro extrato aí retirado do Kabbalah para Estudante, também que é assim. Assim nós vemos que cada uma das fundações tem uma longa sequência de gerações, de algumas centenas de gerações, e cada fundação inclui a consciência de todas elas juntas, mas elas não são manifestadas da mesma forma em que elas são encontradas nos pais da pessoa, que está na forma de consciência, portanto, despindo sua forma. Assim, a pessoa retém as formas básicas, que são chamadas tendências e instintos, sem saber por que atua de certa maneira, como explicado acima. Assim, é inconcebível que duas pessoas tenham os mesmos atributos. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Porque cada um traz uma parte significativa dentro da realidade. Então, toda manifestação ela é digna de ser apreciada. Então, dentro de um círculo cabalístico, todas as opiniões, todas as manifestações, elas são importantes, porque elas surgem de uma parte muito importante dentro do sistema, né? E dentro de um grupo a gente aprende a quebrar essas resistências, né? Porque muitas vezes a gente está dentro de um grupo e muitas vezes o nosso desejo egoísta acaba discriminando aquela pessoa ou de alguma forma excluindo ela da manifestação, e isso faz com que nós percamos aí partes importantes desse sistema. Então ele fala mais aqui, isso é assim devido a toda e cada fonte ser em si uma longa sequência de gerações compreendidas de várias centenas de gerações, e a fonte inclui as concepções de todas elas. No entanto, elas não são reveladas nelas das mesmas formas que elas aparecem nos ancestrais, isto é, na forma de ideias, mas apenas como formas abstratas.
Portanto, elas existem nela na forma de formas abstratas chamadas tendências e instintos, sem ela conhecer a sua razão ou porque ela faz o que faz. Assim, nunca pode haver duas pessoas com o mesmo atributo. É isso. Deixa aí para os amigos aí darem suas... Bom, estamos chegando ao fim, né? Eu coloquei ali no blog esse artigo A Liberdade, ali um link, né, que leva a esse artigo A Liberdade, se algum amigo quiser guardar o link para ver depois, ou clicar logo diretamente, pode ver o artigo que o Tuninho sugeriu, né? E tem aqui uma última pergunta do Pedro Neves, né? Os cabalistas formam uma egrégora da busca do espiritual que independe, né, da ação de forças externas. Bom, o que eu sei de egrégora, né, é que é uma entidade, né, formada pelas energias dos elementos de uma assembleia. Então, na sabedoria, a gente não tem assim nada místico, né, uma entidade formada. Não é isso. Aqui na dezena, a gente procura revelar a conexão que existe entre nós. Porque nós dizemos que o Criador, ele está entre nós, ele está nas nossas conexões. Ele é revelado nessa rede de conexões, e não individualmente, né, eu e o Criador. Tanto que a gente diz, tem outra frase também, né, do amor às criaturas, do amor às criaturas ao amor de Deus. Primeiro, o amor às criaturas. Primeiro, porque o próximo a gente vê, né, e o Criador, para nós, é invisível. A gente não sabe nem o que é. Né? Dito até para a gente não fazer imagem, porque a gente vai ficar inventando. Vai até ter uma ilusão de que está em contato com o Criador. Já o nosso amigo próximo é visível. Eu sinto muito melhor se eu estou realmente, né, num esforço de doação ao próximo. Então, o trabalho nosso é feito, né, com o próximo, né, revelando a conexão dentro da dezena. E aí, sim, a gente vai se colocar num estado, né, que a gente chama de vem e veja. Né? O nome do Criador, para nós, é Boré, vem e veja. Preciso mudar de estado para sentir isso. Né? E esse estado, ele é revelado nessas conexões entre nós. Bom, amigos, precisamos encerrar, né? Então, uma palavra final aí dos amigos. É só agradecer mesmo, como sempre, né? Os amigos aí estarem presentes. Agradecer a presença aí dos amigos Aguinaldo, Marcião, né, e todo mundo que pôde comparecer com a gente. E todos os amigos, né? Todos vocês que estão aí nessa caminhada conosco. Aguinaldo? É isso aí, amigos. E esse material, como o Carlos disse, temos também no Cabala para Estudante, o artigo A Liberdade, é muito bom. Você vai entender o que é a liberdade da sociedade e da gente também, né? do nosso grupo. Né? É isso aí, amigo. Marcelo, quer falar alguma coisa? Márcio? Ô, Carlos, eu agradeço aqui por estar com vocês aqui. E é isso aí, vamos juntos, vamos chegar à meta, né? E levar todos a essa meta aí. Obrigado. Isso aí, amigos. Bom, então encerramos, amigos. Aí, obrigado aí pela presença. Semana que vem vamos ver as raízes espirituais dessa conexão entre o ambiente e as pessoas. A lição Mundos e Almas. É bastante interessante. É isso aí, amigos. Até semana, então. Lehaim a todos. Lehaim a todos.